Cara, que absurdo isso aí, hein? Porque dado só é divulgado para o acionista. Então, se só vende a ação da Toyota, Sim. mundial. Senão não era Aham. divulgado nenhum. Tá? O instituto que nós fazemos, a gente faz assessoria econômica para sindicatos, organização de trabalhadores e tudo. Eu já tive em reuniões com montadoras, que eu apresentei pelos dados mundiais e da América do Sul deles que a situação era X, e eles disseram que não. Eu desafiei eles a apresentarem os dados no Brasil. O negociador deu a bobeira de falar que no dia seguinte o economista ia lá me mostrar. E não foi. Foi porque já tinha se comprometido, mas ele chegou com um relatório assim na mão, fazendo assim, ó, para me mostrar só o número que eu tinha pedido. Ah, tá. Então, Tá entendendo? E claramente ele deu uma bronca no negociador, que não era para ele ter feito isso, porque são dados sigilosos, segredo comercial. Se você participa de um conselho de administração da empresa e você vaza uma informação de segredo comercial ou tecnológico lá de dentro, isso é penal, isso é crime, você vai preso. Compliance, né? Exato. Então veja só, eu vou pegar aqui uma maior empresa que ficou aqui no ranking de exploração, isso aqui é 2020 ainda, tá? Vai sair esse ano com os dados atualizados até 24. Salobo Mineração, se você tirar todos os custos da Salobo Mineração, pega só o valor que ela agregou, a sua lucratividade, tá? E o salário dos trabalhadores. Na Salobo Mineração, um trabalhador, ele paga o salário dele em 2020 em 21 minutos de trabalho. As outras 7 horas e 39 minutos é lucro da empresa. Se você pegar o valor excedente, quanto tempo eu trabalho para me produzir o valor que paga o meu salário numa jornada de 8 horas? Em 21 minutos eu pago o meu salário. Em 7 horas e 39 minutos... Fizeram todos os cálculos em cima disso aí. Todos, descontando... Isso aqui impostos, não tem custo. Carga tributária, aí que custo tá. operacional. Esse lucro, ele é distribuído. Imposto depende. Imposto sobre o produto não está contabilizado aqui não. Mas imposto... Aí esse lucro ele é dividido entre bancos, então tem os juros, entre a própria empresa e um pedacinho de imposto. Porque no Brasil os impostos quase nenhum... Eles têm benefícios fiscais, esses maiores. Não, imposto no Brasil sobre lucro é quase nada. Imposto no Brasil é sobre o produto. Sim. Então isso aqui não entrou no nosso cálculo. Sim. Tá. Então essas 7 horas e 39 minutos não entra imposto sobre o produto, só imposto sobre o lucro. Isso aí é 7 horas e 39 minutos de uma jornada de 8 horas de lucro. E esse lucro é dividido entre a empresa mãe, vamos chamar assim, bancos com juros e um pedaço para o Estado. É porque o imposto sobre produto, para entender aqui, não é a empresa que vai pagar. No caso, seria... Tá entre a receita bruta e a receita líquida. Tá. Na prática, a empresa nem paga direito, de fato, porque depois da venda que ele é consumidor. Contabilizado. É o consumidor que paga no final das contas. É claro, essa é que tá em 21 primeiro... minutos, cara. 21 minutos, o cara paga o seu salário. Tem empresas que nós fazemos... Você chegou a apresentar isso para essa mineradora, assim? Nossa, gente... Vale do Rio Doce, nós já tivemos, nossos estudos já foram apresentados na Vale do Rio Doce, por exemplo, várias vezes. Nós temos parceria com o pessoal lá. Você tem dados da Vale aí? Tem. Todo ano nós fazemos estudo da Vale do Rio Doce. Você sabe o que os caras da Vale do Rio Doce falam dos nossos estudos? Falou assim, olha, isso aí que vocês estão escrevendo, esses dados que estão mostrando, é tudo isso, tá tudo certo. Você sabe que a produtividade cresceu, etc. Só que o negócio é o seguinte, para o mercado, o que importa é o quanto o mercado está pagando para o trabalhador naquele momento. E foda-se. Que loucura. Não interessa, você tá entendendo? Então, o mercado. E ele tem razão nesse sentido. Não tem um crime. Não é um crime. Não é crime. Não é um crime no capitalismo. E na percepção da empresa, nem é uma coisa imoral. Nem é uma coisa imoral, porque nós vivemos na moral do capitalismo. Na época da escravidão, a escravidão não era imoral. Acha da Vale aí. Percebe? A Vale vai estar entre os primeiros fala colocados. Quarto lugar. Quarto lugar. Então fala a segunda e a terceira. 26 minutos. 26 minutos. 26 minutos. Você paga seu salário, 7 horas e 34 de excedente. A segunda e a terceira é quem? Só para me ver o nome. São empresas menores, porque como a base nossa é muito grande aqui no Brasil. Então é o Comgás, que é uma empresa de energia. E essa é até engraçada, é uma empresa do Mato Grosso do Sul. Tem uma vez que eu viajei por lá e passei do lado dela. Águas Guariroba, é água mineral. É a empresa menor. Mas depois vem Uzi Minas, CSN Mineração, tá? Bem, fiquem à vontade. Ô, Machado, mas trouxe assim, pra vocês. Na sua cabeça, a hora que você analisa um dado desse aí, que é palpável assim pra você, sem radicalizar? Você entende algo que poderia ser feito... Pra melhorar mesmo, melhorar a vida do cara que tá trabalhando ali. Claro, então entendi a questão que você colocou.
a solução do problema, na minha opinião, é a mudança da forma de sociedade e a revolução. Mas, claro, até lá, né? Porque não está acontecendo uma revolução agora no Brasil. E as mas pessoas temos estudos aqui então, que claro, mostram uma exploração absurda. Isso é utilizado para... Por quê? Porque como é que o trabalhador ganha? Isso é importante que todo mundo saiba, viu, gente? Todos tenham total consciência disso. É na marra, cara. No mercado de trabalho, é na marra. Por quê? Na negociação de indivíduo para indivíduo, o patrão pode te demitir. Você não pode demitir o patrão. Não tem como você forçar a ter uma condição melhor individualmente. Então você tem que se organizar mesmo localmente. Mas você pode se organizar para elevar o seu salário, para conseguir um piso melhor do que o que você tinha antes, para ter uma jornada com menos arbitrariedade, sem hora extra ou com menos hora extra. Você está entendendo? Então, esses materiais eles são usados pelos trabalhadores na sua luta do dia a dia. E já culminaram em números. Só que é o que nós sempre falamos, o estudo por si só não serve para nada. Acontece igual aconteceu na Vale lá. Eles olham os nossos números e falam, é isso mesmo, não vamos dar nada. E aí? Como é que você ganha? Na força. Na força como? Porque um trabalhador organizado é para parar o local de produção. Aí ele vê, inclusive, que a empresa inteira funciona em torno deles. Que tudo que acontece lá são eles que fazem. Inclusive a parte técnica, tecnológica e tudo mais. Então, nós usamos esses trabalhos para deixar os trabalhadores putos mesmo, porque eles têm que estar, na nossa opinião. Tá? Para que eles possam, com isso, se organizar, ter argumentos, ganhar o outro que está do lado, fazer paralisações, greve, mobilizações, apresentar nas reuniões de negociação e conquistar melhorias de todos os tipos. Né? Então, os estudos que nós fazemos, eles são usados e fazemos para inúmeros setores, metalúrgico, mineração, professores, gari, comerciários, tudo que você imaginar, nós atuamos. Na minha cabeça, nada é justo tendo esses números, entendeu? Tipo assim, 21 minutos. Não, vamos dobrar o salário? Não vamos fazer 42 minutos? Tipo assim, é algo, né? Claro. Se você fala no capitalismo, vamos dobrar o seu salário, é algo maravilhoso. Mas ainda assim é 42 minutos do cara, que ainda é absurdo. Sabe o que Se eu você quero? falar assim, 4 horas, cara, a gente vai pagar grana pra caralho pra esse cara. Por exemplo, mas ainda é absurdo 4 horas o também. pessoal acha que o trabalhador da Petrobras é bem remunerado. E claro que pela média do Brasil é melhor. É bem melhor. Mas veja, aqui está todo desatualizado, tá? Porque é 3 vezes mais o número atual. Mas em 2020, aqui é produtividade. Nós temos um ranking da produtividade também. Cada trabalhador da Petrobras, que está aqui em 4º lugar, produzia, em média, isso é uma média, só pode ser, evidentemente, R$2.888.000 por ano. Cada trabalhador em média. Isso é 2020. Isso foi antes da disparada que o preço do petróleo que cresceu ainda depois de 2020, cresceu mais ainda. Tá? Esse valor chegou a quase 5 milhões, 5 milhões quantos e meio. minutos que dá de trabalho aí da Petrobras eu teria que olhar aqui no outro ranking, Eu vi, não me lembro. A Petrobras está lá para baixo. Está mais para baixo. Mas o que eu queria entender é isso. Ele com 7 minutos, 20 minutos, ele produzindo, ele já pagou o salário dele. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que vive dando prejuízo. Eu vi aí a Unimed tá aí, também é uma empresa que já ameaça não conseguir andar mais. Sim. Né? Sim. Onde tem um caos nisso aí? Porque se o cara tá produzindo desse tanto, tá dando lucro, é ele que faz a empresa girar, é ele que produz, teoricamente, toda a receita, toda a riqueza que vem da mão do trabalhador. Isso. Como é que essa empresa tá quebrando? Claro. Então, são várias razões, mas só fazendo algumas arestas. Petrobras já tem muitos anos que só não dá prejuízo, como os lucros da Petrobras são entre os maiores do mundo. A Petrobras chegou a distribuir, ano atrasado, 100 bilhões de reais de dividendos. 100 bilhões e dividendo é uma fatia do lucro, tá? Todos esses últimos anos, a Petrobras ela deu dezenas de bilhões ou centena e alguma coisa de bilhões de reais de lucro, tá? Isso já há muito tempo. Também assim na mineração e tudo mais. Agora, por que isso aí acontece? Porque vários momentos a empresa está dando lá lucros elevadíssimos, a coisa desaparece do dia para a noite, porque as vendas despencam. O setor automobilístico no Brasil estava produzindo 4 milhões de veículos por dia, passou a produzir 2 milhões de uma hora para outra. E por que isso aconteceu? Crise.
produzida pelo capitalismo, incapacidade do poder de compra das pessoas. As empresas do setor automobilístico passaram a operar quase todas 50%, 60% da sua capacidade instalada. Significava que você tem um maquinário ali que você investiu dezenas de bilhões e que era para estar produzindo, sei lá, 100 mil carros na unidade para depreciar e pagar essa plataforma, você está produzindo 40 mil carros, porque não consegue produzir 100. E é porque as pessoas não querem mais carro? Não, é porque as pessoas não têm condição de comprar. É a pura irracionalidade, você está entendendo? Aí o que a empresa fez? Ela pagou essa plataforma nova que ela criou com a dívida. Porque todo capital funciona com dívida, viu, gente? A turma aí que fica assistindo Nando Moura da vida não se endivida. Que fala que é mestres do capitalismo. Caralho. O capitalismo funciona com dívida. Para não se endividar é nós, pobre rapada. É custo de economia doméstica. Custo de economia doméstica, que ele chama de mestre do capitalismo, não sabe nem o que é. Então, você se endividou. Porque mesmo se tiver dinheiro em caixa, a maior parte das empresas não utiliza esse dinheiro para um novo investimento. Nunca. Porque vai criar uma plataforma de automóveis, vai levar 20 anos produzindo aquilo ali, levar 20 anos para depreciar o valor. Você faz o quê? Um empréstimo, que aí depois você divide o lucro seu com o banco. Então, nessas 7h39 está o banco, tá o banco, porque ele está dividindo, né? Aí você vai pagar os juros e tal. Só que se você não está produzindo metade dos carros que você tinha condição, você está entendendo o que vai acontecer? Mesmo com índice de exploração dessa, sua receita cai no patamar tal, você não vai conseguir pagar a dívida. E a empresa vai endividar. Sim. Percebe? Então, essa é a maior loucura. E aí o que acontece quando essas crises explodem? Aí chega, sei lá, tô dando um chute aqui, chega uma Nissan da vida, quem tem mais chance de sobreviver, a Nissan ou a Toyota? Toyota, pelo menos. Maior que a Nissan. Toyota. Tá. Assim, como regra, né? Aí o que vai acontecer com a Nissan vai ser incorporada pela Toyota. Estou dando um exemplo. Vai ser incorporada pela Toyota. Tá entendendo? Aí o que vai falar o nosso amigo Otávio? Que são os globalistas. Não, foi o capitalismo. O mecanismo normal com que o capitalismo funciona conduz a isso. Percebe? Porque a Toyota tem muito mais caixa para sobreviver uma queda no mercado, porque ela tem 3, 4 vezes mais receita do que a Nissan. Né? E o que a gente vê? O setor automobilístico, isso aconteceu alocado. Peugeot e Chrysler e Fiat fundiram na empresa só. Vários. Nissan e Honda estão fundindo agora na empresa só. Também, né? Isso, exatamente. Pegar o Mercado Livre, o próprio Mercado Livre englobou vários marketplaces ali. Foi comprando tudo, eu vi Aqui em Uberlândia tem a Start Química, que é muito conhecida. Claro. E os caras estão crescendo tanto, que o próximo passo deles é englobar alguma que tá menor do que eles. Sim. Tipo a IP. Isso. Vão incorporar a IP. Isso. Vai ficar maior ainda, né? Só tá dando spoiler do mercado, os caras vão valorizar a empresa deles já. Tá. A empresa com a receita dessas, por exemplo, se você pegar uma Toyota, uma Volkswagen, uma Apple, uma Google, etc., essas empresas elas são maiores do que a arrecadação primária, que não é emitir título de dívida, do Estado brasileiro inteiro. Essas empresas sozinhas são maiores do que o Estado brasileiro inteiro. Aí você acha mesmo que essas empresas não vão buscar influenciar os estados? Claro que vão. Seus respectivos estados, né, para conseguir subsídios. Eu não sei se ela é maior do que o estado inteiro. Mas influência, sim, eu concordo. Não, ela é. Ela é maior que o estado inteiro. Estou afirmando categoricamente. Se você pegar uma empresa aí que tem... O dela é maior. Essas empresas têm 250 bilhões, 300 bilhões, 350 bilhões Tech, de dólar de arrecadação. Você converte isso aí para real, vai dar 2 trilhões de reais, 1,5 trilhão de reais. Isso é maior do que a arrecadação primária do Estado, a arrecadação com impostos. Tá? Que não é rolagem da dívida, que tem seu mecanismo próprio. Tá? Sim. Aqui, inclusive, a gente fez um artigo aqui, vamos ver se eu encontro. Esses caras têm deputados, têm senadores, né? Tem tudo, claro. Compram leis, né? Sei lá. Olha o JBS da vida, olha o que a JBS virou. Brigam entre si, colocam o mundo em situação de conflito, porque vai ter disputa entre eles. Agora, por exemplo, com a emergência da China,
né? Que disputa com os Estados Unidos, ainda está longe de ultrapassar os Estados Unidos, mas que disputa com os Estados Unidos no mercado global e que tem um mercado interno gigante, que é muito maior que o dos Estados Unidos em termos potenciais, né? Não em termos do que gasta hoje. Mais de 1 bilhão de pessoas e uma centralização que permitem eles ter certas iniciativas. O que acontece agora? Um conflito global de disputa por capitais. Né? Recheado de contradições, que eu fico assistindo aí os podcasts, caio aqui às vezes, inclusive, em outros no Brasil, e fico olhando, gente, mas não é possível, as pessoas não pensam no que estão falando. E não percebe que essa briga não envolve eu, você, não envolve quem vive do seu trabalho ou de um pequeno empreendimento. Por exemplo, aqui no Brasil acabar com todas as taxas alfandegárias. Só que os mesmos que defendem isso no Brasil, os bolsonaristas, por exemplo, abrir o mercado, qual que é a linha do Trump? Tarifaço. E por que tarifaço? Disputa com a China. Entrada, por exemplo, dos veículos chineses no interior dos Estados Unidos. Da vida, né? Exato, que já estão dentro da Europa, você está entendendo? Então, vocês entendem? Mas o Trump não está pensando no trabalhador, não, são as grandes empresas chinesas que estão nessa competição. Sim. Com eles, né? Bem, eu posso encontrar o artigo aqui, a gente chegou a fazer um artigo que nós fizemos, aqui nesse anuário mesmo. Os dados, vai ser esse aqui. Eu acho que a comparação que nós fazemos é com a indústria de transformação brasileira. Isso aqui são dados de 2020, tá? Então, por exemplo, toda a indústria de transformação do Brasil em 2020, toda a indústria de transformação, incluindo empresinha pequena, né? 141 bilhões de dólar. A Toyota tem 280 bilhões de dólar de receita líquida. A Volkswagen, 254 bilhões. A Huawei chinesa, 130. Samsung, 200. A Foxconn, 181. A Apple nos Estados Unidos, 274 bilhões de dólares. 274 bilhões de dólares. Isso em 2020. A receita da Apple hoje é superior. É maior do que a arrecadação primária por imposto do Estado brasileiro inteiro. Inteiro. Então é disso que nós estamos falando. Vocês estão entendendo? A disputa dos marxistas é expropriar essas grandes empresas. É fazer com que a tecnologia seja compartilhada. Olha a loucura que nós temos. A gente tem aí 15, 20 montadoras de automóveis, cada uma produz por conta própria, é tudo segredo comercial, não tem nada compartilhado, cada um tem que percorrer os